Glória a Deus. Quem está feliz aí? Amém. Amém. Glória a Deus. Vou pedir que acendam as luzes aqui, porque o pessoal está acordando agora. Tem muita gente aí. Essa aqui, ó, no meio aqui, maravilha. Paizinho, nós estamos na Tua presença e como é bom ouvir a Tua voz. Fala conosco através da Tua santa palavra, Senhor. Ministra o nosso coração. Que hoje nós possamos ouvir a Tua voz, é isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, verso 11. Juízes, capítulo 6, verso de número 11. Juízes, capítulo 6, verso de número 11. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria saber se há alguém aqui nos visitando pela primeira vez. Se você está vindo pela primeira vez à nossa igreja, levante sua mão, a nossa equipe vai até você com um cartãozinho de boas-vindas. Continue com a sua mão levantada se você está vindo pela primeira vez, a nossa equipe vai chegar até você. É um privilégio ter vocês aqui conosco. Que bênção! Se há alguém da família Rio perto de você, receba o nosso abraço caloroso em nome de nossa igreja. Como é bom ter vocês aqui. Amém. Glória a Deus. Juízes capítulo 6, verso 11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Beslita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Você já se sentiu desamparado alguma vez? Você viveu um ano difícil? 2017 foi um ano trágico, doloroso para você? Você já conversou com Deus e disse: Deus, por que você me desamparou? Esse foi o diálogo de Gideão com o anjo. Esse foi o diálogo de Gideão com o próprio Cristo eterno, antes do Cristo histórico. E se você observar, o verso 14 ainda vai além, dizendo: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vá nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Permitam-me narrar a história para vocês, nós não temos tempo. Essa história é maravilhosa, se estende por pelo menos 3 capítulos. Mas os midianitas eram um povo guerreiro. Era um povo que não gostava muito de plantar, eles gostavam de saquear aquilo que se havia plantado. E sabe, aquele povo já oprimia o povo de Israel há 7 anos. Se você teve um ano ruim, imagina o povo de Israel que durante 7 anos toda a plantação lhe era roubada. Os animais eram roubados. De tal forma que Gideão aqui está escondido. E ele está fazendo a atividade de peneirar o trigo, preparar uma massa, mas ele está fazendo isso escondido, no lugar errado, no lugar que as pessoas não poderiam ver. Preste bem atenção, porque Gideão está escondido porque tinha medo. Estava escondido porque estava inseguro. E de repente encontra um anjo, e o anjo diz: varão valoroso, homem valente. Gideão ouve aquelas palavras e parece que não era com ele que o anjo estava falando, porque ele vai dizer assim: olha, eu sou o menor da minha casa, e a minha casa e a minha tribo é uma das menores, a das mais insignificantes. Sabe, queridos irmãos,
esse anjo dá uma missão a Gideão. A missão era libertar o povo de Israel. Libertar o povo de Israel daquela opressão dos midianitas. E preste bastante atenção, porque Gideão estava com tanto medo, tão inseguro, que Gideão começa a fazer testes com Deus. Ele começa a pedir sinais a Deus. E a primeira coisa que Deus pede através daquele anjo é de que Gideão fosse derrubar um poste ídolo ao deus Baal, feito pelo seu próprio pai. E Gideão vai na calada da noite, porque não queria ser visto, não queria correr o risco de ter que assumir a responsabilidade. E ainda assim descobrem ele. Quem foi que derrubou o poste ídolo? E as pessoas começam a dizer: foi Gideão. Vão na porta da casa de Gideão. O pai dele sai e diz assim: olha, Baal precisa de advogado como vocês. Se Baal é Deus, então Baal que se entenda com meu filho. E é tanto que o povo começou a chamar Gideão de Jorobaal, Jerebaal. Era uma expressão hebraica para dizer assim: olha, ele contendeu com Baal e Baal há de se encontrar com ele. Sabe, queridos, mas aquele ato de coragem de Gideão conquistou o coração das pessoas. Aquele ato de coragem de Gideão trouxe algumas pessoas para perto dele. E preste bastante atenção, porque Gideão começa a juntar a tropa. Algo muito grande está para acontecer. Queridos irmãos, nós vamos enfrentar grandes desafios. E se eu fosse você, eu mantinha seu coração aberto para essa palavra, porque Deus certamente há de falar conosco. Ele junta as tropas, e os midianitas eram muitos, e eles acampam lá na fonte de Arode, até que Deus diz assim: olha, tem muita gente. O problema é de que o exército de Gideão era infinitamente menor do que o exército inimigo. E Deus agora diz para Gideão, que já estava com medo, que já estava inseguro, pedindo sinais: tem muita gente. E a primeira ordem de Deus é dizer: olha, Gideão, vá à sua tropa e diga para eles que todos aqueles que estão com medo voltem. E aquela tropa vê a maior parte ir embora, porque era uma turma que estava morrendo de medo. Digam aos covardes que voltem. E totalizando, eram mais de 22 mil covardes. A tropa ficou minúscula, mas Deus ainda disse: tem muita gente. E Gideão agora recebe a orientação para levar a tropa para beber água. E ali todos aqueles que se dobrassem para beber a água, eles deveriam sair. E daquela tropa que já era pequena, sobraram apenas 300 homens. O coração de Gideão ainda está com medo, ele ainda está inseguro, mas ele é obediente. Ele havia derrubado o poste ídolo de Baal, e agora haveria de aceitar o convite de liderar a tropa contra o exército enorme e muito bem formado dos midianitas. Queridos irmãos, Deus diz para ele: eu sou contigo. E só para você saber que eu sou contigo, vai ao acampamento dos midianitas. E quando você chegar ao acampamento dos midianitas, você vai ver um sinal. Gideão vai se arrastando junto com um dos seus companheiros de guerra, e chega naquele acampamento, e houve uma conversa entre dois soldados midianitas, e eles estavam contando um sonho que um deles teve. E o sonho era mais ou menos o seguinte: eu tive um sonho, e o sonho era um pão enorme. E preste bem atenção, o pão daquela época era um pão fino, parecido com pão sírio, um pão fininho. E ele era como um disco que entrava no acampamento dos midianitas e ia até a tenda do comandante, e derrubava a tenda do comandante. Então eu acordei. O companheiro olha para o outro que acabara de narrar o sonho e diz assim: sabe o que é isso?
é a espada de Gideão, que vai destruir os exércitos midianitas. Olha só, o inconsciente coletivo, movido pelo poder de Deus, dava sinais de que o Senhor estava preparando uma vitória. Então, Gideão, tomado de gratidão, ali onde estava, abaixado, escondido, a Bíblia diz que ele adora o Senhor. Eu não sei se você já teve uma resposta de Deus, e essa resposta chega para você como um convite à adoração. Preste bem atenção, amigos e irmãos, porque ele volta, divide a sua tropa de 300 homens apenas em 3 grupos, e diz para eles o seguinte: aquele homem que era covarde, medroso, que se achava pequeno, agora olha para a tropa e diz assim: façam o que eu fizer, e quando vocês estiverem em frente da tropa do inimigo, gritem pelo Senhor e por Gideão. Aquele que tinha derrubado o poste ídolo de Baal às escondidas, agora estava pedindo para que as pessoas gritassem o seu nome como o responsável da tropa. Algo está mudando, algo está acontecendo. Queridos irmãos, o texto nos diz que aqueles 300 homens foram seguindo a Gideão. Eles tocaram um instrumento, uma espécie de instrumento de sopro daquela época. Tinha uma tocha e tinha um canteiro, como que chama? Como? Cântaro. E um cântaro. E num determinado momento pediram para quebrar os cântaros. As tochas foram erguidas, e a Bíblia diz que Deus confundiu todo o exército midianita, e eles começaram a se matar. E preste bem atenção, os que fugiram foram alcançados pelos 300 de Gideão, e até mesmo os comandantes foram alcançados por Gideão e mortos. E Gideão volta, e finalmente, um ano de paz. Depois de 7 anos de luta, agora um ano de paz. Por que eu estou dizendo essa história para você no dia de hoje, nesse momento tão especial? Sabe por quê, queridos irmãos? É que muitas vezes, quando nós chegamos no final do ano, as pessoas começam a projetar a expectativa de que a sorte lhe traga um ano melhor. Tomara que nesse ano de 2018 as coisas aconteçam ao meu favor. Tomara que a sorte sopre sobre mim. Muitos nesse exato momento estão fazendo as suas oferendas. Muitos nesse exato momento estão pulando ondas, as mandingas as mais diversas. Você não precisa torcer para que o ano que vai chegar seja um ano de maior sorte. Na verdade, a minha proposta hoje é que, em vez de 2018 vai ser melhor como um desejo, você deveria usar a expressão seguinte: eu serei melhor em 2018. Em vez de que 2018 seja um ano excelente, você deveria dizer: eu serei uma pessoa excelente em 2018. Em vez de o que 2018 me reserva, você deveria dizer: o que eu reservo para 2018. Em vez de tomara que 2018 me traga muita felicidade, pense o que você pretende levar para 2018. De tal forma que, se eu fosse dar um nome a essa mensagem, eu colocaria a seguinte pergunta: o que 2018 espera de você? Essa história que eu narrei sem muitos detalhes, embora seja rica em detalhes, e eu quero desafiar você a ler ela, nos traz 4 virtudes que nós precisamos ter para alcançar um ano melhor, para ser alguém no ano melhor. E essas são virtudes desafiadoras para cada um de nós. Portanto, preste bastante atenção, porque a primeira delas é a virtude que nós encontramos no verso 12.
e no verso 16, quando o Senhor vem através do anjo a Gideão, ele diz assim: homem valente, homem corajoso. Mas no verso 16, Gideão diz: eu sou o menor da minha casa e o meu clã é o menor dentre os clãs. Sabe, faltava para Gideão uma visão. Gideão não tinha muito claro quem ele era. Gideão não tinha muito claro o que ele podia fazer. Gideão não tinha muitas perspectivas acerca dos próximos anos. Queridos irmãos, Gideão estava olhando para as circunstâncias, por isso a sua visão estava limitada. Quando nós olhamos para as nossas circunstâncias, as nossas visões são limitadas. Eu não sei se você está entrando no novo ano olhando para a crise econômica. Eu não sei se você está olhando para o seu problema e dizendo: tomara que 2018 ele se resolva. Mas Gideão estava olhando para uma situação limitada e a visão dele era míope acerca daquilo que Deus podia fazer através dele. Quem é você e para onde você vai? Algumas pessoas vão dizer que elas são o que elas fazem. Então você pergunta: quem é você? E ela responde: eu sou médico porque eu exerço a medicina. Outras pessoas vão dizer que elas são o que elas possuem. Então elas se autoafirmam a partir do que têm. Outras pessoas vão dizer que elas são aquilo que outros dizem que elas são. Talvez a visão de Gideão estivesse deturpada acerca de algumas dessas perspectivas. Mas você não é o que você pensa que é. Você é o que Deus diz que você é. Preste bem atenção, amigos e irmãos, porque Deus ministrou isso muito forte no meu coração essa semana. Você vê uma cena, Deus conhece a história. Tudo que nós podemos ver é uma cena limitada, e a partir daquela cena nós tiramos as nossas impressões, mas Deus é Deus que conhece a história. Deus sabe o fim desde o começo. É por isso que Deus chama Gideão de homem valente, porque sabia quem ele haveria de ser. Talvez você está limitado na sua visão porque vê as circunstâncias, você vê as cenas. Eu gosto de filme e o filme é composto de muitas cenas, mas uma daquelas cenas não conta a história toda. Sabe, há uma cena interessante na Bíblia. É a cena de um homem velho sem filhos. Mas Deus chama esse homem de pai de nações. Eu estou falando de Abraão. Quem vê aquela cena acha que sabe da história, mas só está vendo uma cena. Quem conhece a história é o Senhor. Sabe, queridos, a manjedoura e a cruz, elas são cenas, mas elas não são por si mesmas a história. A manjedoura e a cruz, elas fazem parte da majestade da redenção. Só Deus conhece a história. Talvez a nossa falta de visão venha porque nossos olhos estão voltados para as cenas. Eu lembro um dia que eu fui pregar, é a primeira vez que eu fui pregar. E aliás, eu trouxe hoje a minha Bíblia, eu tenho muitas Bíblias, mas foi com essa Bíblia que eu comecei o meu ministério. E queridos irmãos, eu lembro que a primeira vez que eu fui pregar foi uma espécie de culto de ação de graças pelo aniversário de uma irmã. E ela me convidou, eu fiquei nervoso com o convite, mas eu aceitei. E eu lembro que naquelas semanas que seguiram ao convite, eu preparei todos os sermões que eu podia preparar. Eu fiz 3 sermões, cada um de 45 minutos. E eu fui pregar. Era um lugar com 30, 40 pessoas. E eu fui ali na frente, quando era o momento da mensagem, e eu preguei os 3 sermões em 5 minutos. Aquelas 3 mensagens de 45 minutos, todas elas em 5 minutos eu consegui fazer.
Você não tem ideia do quanto aquilo me doeu, quanto me frustrou. Eu vi uma cena. Eu sentei numa cadeira no final da mensagem, baixei a minha cabeça e orei em silêncio ao Senhor. E eu disse: Deus, eu não sei o que tu queres de mim, mas eu sei, a partir da experiência de hoje, que não é ser um pregador. Eu sei que eu não vou ser um pregador, portanto me usa em outra área. Eu estava lutando com Deus em oração, em silêncio, quando lá de trás, é para quem crê, quando lá de trás veio um irmãozinho na minha direção, e ele falava umas coisas diferentes, e ele se colocou na minha frente. Parece que eu estou vendo. Ele estendeu o dedo na minha direção e disse: eu vou te usar para ganhar muitas vidas para mim. Vou te levar para o outro lado. Tu conhecerás a minha palavra e tu serás uma ferramenta nas minhas mãos. Guardei aquela palavra e duvidei, e esqueci completamente. Até que quando eu entrei no avião pela primeira vez, indo para a Argentina para estudar teologia, o Espírito Santo do Senhor me visitou e eu não conseguia parar de chorar. E Deus dizia: eu estou começando a cumprir a palavra que eu te dei. Preste bem atenção, porque talvez o seu olhar esteja limitado, a sua visão esteja míope, porque você está vendo uma cena. Deus conhece a história. Ele é o Senhor da história. Gideão estava olhando para uma cena. Gideão estava limitado, ele não tinha aquela visão que Deus tinha acerca dele. Por isso ele dizia: eu sou o menor dos menores. E Deus dizia: tu és valente guerreiro. Você precisa começar o ano sabendo sonhar os sonhos de Deus, ver como Deus vê. Visão é quando estamos em intimidade com Deus e Ele nos mostra do lugar de onde Ele vê. Você está apreensivo acerca de 2018? Será que aquele contrato que eu tenho vai ser rompido? Será que economicamente as coisas vão ser pior? Será que os meus clientes vão aparecer? Será que eu vou conseguir pagar aquela duplicata? Ei! Tira os olhos da cena. O Senhor da história diz hoje para você: eu sou contigo. Todas as vezes, ou quase todas as vezes que nós vemos a expressão não tenha medo, é acompanhada da expressão eu sou contigo. Ele disse isso para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, ser corajoso, eu sou contigo. Eu não sei o que te espera em 2018, eu não sei o que me espera em 2018, mas eu sei que Ele é comigo. Deus não é o autor das mazelas da nossa vida. Ele não é o autor do mal, mas Ele é aquele capaz de transformar as realidades. Preste bem atenção, queridos irmãos. Há uma palavra de Deus para você. A Bíblia diz que Ele leva para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas. Ele refrigera a alma. Mas é nós que vamos para o vale da sombra da morte. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Primeira virtude que você precisa ter em 2018: visão. Pare de olhar a cena e entenda que o Senhor é o Senhor da história. Uma segunda virtude que você precisa desenvolver é a virtude da obediência. Porque Gideão estava com medo, Gideão estava inseguro, mas Gideão obedeceu. Se você observar, o texto diz que aquele anjo disse: olha, vá e derrube os postes-ídolos. Derrube o poste-ídolo que o seu pai fez. E Gideão vai ali e quebra aquele poste-ídolo no turno da noite. Às vezes obedecer a Deus custa muito caro, mas nós precisamos destronar os ídolos do nosso coração. Nós precisamos, queridos irmãos, avaliar no dia de hoje quais são os sacrifícios que o estilo de santidade nos irá pedir. A Bíblia diz: é melhor que você arranque uma mão do que você perder
de entrar no céu por conta dela. E é claro, esse texto não é literal, mas ele fala de amputações comportamentais. Eu sei que eu estou falando com pessoas que flertam diariamente com o pecado. Eu sei que me ouvem nesse momento pessoas que acariciam seus pecados de estimação. Quantos anos mais você vai acariciar esse pecado? Não seja cínico a ponto de dizer: Deus me abençoe nesse ano de 2018, quando você é idólatra. Hoje é o dia de você se consagrar no altar do Senhor, quebrar e romper com os ciclos de idolatria. Thomas, o que é idolatria? Idolatria é quando você coloca alguma coisa no lugar de honra que só pertence a Deus. Preste bastante atenção. Se você diz: eu não consigo viver sem isso, é um sinal de idolatria. Portanto, queridos irmãos, obedecer a todo custo. Gideão, mesmo receoso, mesmo inseguro, obedeceu. Terceira virtude que nós precisamos ter no ano de 2018, nós vemos no capítulo 7, verso 2, é dependência. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Gideão tinha uma tropa de 32 mil homens, e aquela tropa de 32 mil homens estava prestes a marchar contra uma tropa de 135 mil midianitas. A proporção era 4-1. Mas Deus diz: tem muita gente. Porque se vocês conseguirem conquistar essa vitória, vocês vão dizer: foi na força do meu braço, na habilidade da minha espada. Mas eu quero toda a honra e toda a glória da sua luta. Portanto, mande os covardes embora. Então 22 mil covardes vão embora. E agora sobram 10 mil. E a proporção aumenta. São 13 homens para 1. 13,5 homens para 1. Deus diz: ainda tem muito. Quero mais. Mais um teste é feito e somente 300 ficam. E a proporção agora é 480 para 1. As coisas são difíceis, tornam-se impossíveis, e então Deus faz. Se você está enfrentando uma impossibilidade, deixe-me dizer uma coisa: é no terreno do impossível que Deus faz milagres. Quando o menino chegou com 5 pães e 2 peixinhos, era impossível. Deus trabalha no terreno do impossível. Sabe, queridos irmãos, o que o Senhor queria ensinar a Gideão e a cada um de nós no dia de hoje é que nós precisamos ter dependência. Precisamos ter dependência. Moisés disse: se tu não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Tudo sem Deus não é o bastante. E eu e Deus somos maioria. Eu lembro quando nós começamos a sonhar com esse espaço aqui. Uma pessoa me ligou dizendo assim: olha, eu tive um sonho. E no meu sonho nós íamos para aquele lugar e ela não sabia, mas nós já estávamos em negociação. E entendemos que era um sinal de Deus e as portas iriam abrir. Mas nós fizemos uma reunião, eu lembro claramente, colocamos as nossas situações financeiras em cima da mesa, e humanamente era impossível. Nós oramos e entendemos que Deus estava dizendo: vá. Sabe por quê? Eu sou contigo. Se você enfrentar as impossibilidades em 2018, saiba que o Senhor é contigo. Depender dos seus recursos é estar no lugar seguro, mas depender do milagre é entender mais perto quem Deus é. Quando Deus se torna a última esperança, a glória é só dele. Quando Deus se torna a última esperança, a glória é só dele.
Os mais novos não vão lembrar, mas o pessoal da turma de Marçal, que é um pessoal mais velho, vai lembrar. Que na época de 94, Copa do Mundo, meu pai tinha cabelo. Nós estávamos assistindo aquela Copa. Final, Brasil e Itália. E o melhor jogador da Itália ia bater o último pênalti. Baggio tinha sido eleito o melhor jogador daquela época. Ele não perdia um pênalti. Ele era certeiro naquilo que fazia. Ele parte para a bola e a bola vai longe. Tafarel se converteu e, contando o testemunho, disse: Deus não me permitiu agarrar aquela bola para que a glória fosse só dele. Quando nós entramos no terreno do impossível e Deus faz, a glória é só dele. Queridos irmãos, a última virtude é a virtude da valentia. Deus diz: Gideão, tu és um guerreiro valente. Mas diz acerca da tropa: os que não são valentes, os covardes, peguem um beco, vão embora. Ele trabalha com valentes. Deus gosta de homens e mulheres valentes. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não precisavam resistir, eles podiam se dobrar, mas eles permaneceram firmes e foram para dentro de uma fornalha. Homens valentes. Um dia Davi, que era uma espécie de motoboy da época, foi levar a marmita dos irmãos e ouviu o gigante gritando: tem homem aí! E já gritava há alguns dias, e Davi ouve aquilo e diz: eu. Sabe, queridos irmãos, Deus faz milagres com homens e mulheres valentes. Digam aos covardes que voltem. Se você quer ter um ano extraordinário em 2018, você precisa ser corajoso para enfrentar toda e qualquer situação em nome do Senhor Jesus. Sabe, queridos irmãos, o que Deus fez foi dar a oportunidade dos soldados não lutarem. Na relação com Deus, não há nada que é obrigatório. Você não é obrigado a dar o dízimo, nem vir à igreja, nem cantar os louvores. Você não é obrigado a orar, você não é obrigado a ler a Bíblia. É ato de valentia. Quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, é obediência. Mas quando nós fazemos por amor, é adoração. Aquela mulher quebra o vaso de alabastro e aquela casa fica cheia do cheiro de adoração. Essa semana Deus ministrou muito ao meu coração através de uma mensagem do Ed René sobre esse tema, ser valente. E ouvindo essa mensagem eu lembrei de uma canção. E antes que você pense que vou cantar a canção do Marcos Almeida, Ser Valente, não. Eu sou peteca, meu irmão, já lhe falei. Lembrei o hino. E o hino diz assim: na batalha contra o mal, ser valente. Você já, olha só. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Como é que você vai entrar nesse ano de 2018? Com medo? Inseguro? Ou vai entrar dizendo: eu vou em nome do Senhor Jesus, e todas as lutas que eu tiver de enfrentar, eu enfrentarei, porque eu sei que Ele está comigo. Glória a Deus. Eu quero chamar a banda aqui na frente. Quero pedir que você fique em pé nesse momento. O pessoal da integração vai trazer pão e vinho para nós celebrarmos nessa noite a graça do Senhor. Um dos momentos mais marcantes da fé cristã é a ceia do Senhor. E nós estamos com um tempo bem apertado, mas nós queremos celebrar a ceia do Senhor
no dia de hoje, de modo muito especial. Queria chamar Rubens aqui. Talvez você pergunte: quem deve participar desse momento? Olha, se você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é bem-vindo a participar desse momento. Se você entende que você era um pecador, carente da graça de Deus, e na cruz do Calvário Ele pagou o preço por você, você é bem-vindo a participar desse momento. Cantando uma canção, vamos louvar o Senhor. Por favor, peguem o pão e o vinho. Meus irmãos, esse é um momento muito especial. Eu queria rapidamente lembrar que a ceia tem como objetivo nos trazer a lembrança de dois propósitos. Dois propósitos muito especiais. Um fala sobre o passado e o outro fala sobre o futuro. Antigamente havia o costume de selar compromissos com uma ceia. Talvez isso hoje para nós seja algo esquisito, algo estranho. Mas, por exemplo, quando na situação pela qual passou Jacó e Labão, lá no Gênesis, quando Jacó pega suas duas esposas e corre, foge dali, Labão vai atrás dele, furioso, querendo destruí-lo. Eles se encontram no meio do caminho e um fala coisas terríveis ao outro. E tem uma hora que um vai partir para cima do outro e eles dizem, Labão diz: não, vamos fazer o seguinte, não vamos nos machucar aqui, vamos propor uma reconciliação. E aí um vai para o lado, outro vai para o outro, mas antes disso eles fazem uma ceia, uma refeição, para selar esse acordo. Porque havia o entendimento de que quando duas pessoas sentam na mesa e ceiam juntos é porque estão de acordo, estão em paz. E só duas pessoas que estão em paz é que podem sentar na mesma mesa. Por causa do pecado do homem, e quanto o pecado foi, nós não podíamos mais ceiar com Deus. Que tamanha tristeza isso deu ao coração do Senhor. Não podíamos mais sentar com Deus na mesma mesa, não podíamos mais ceiar com Ele. Mas Deus não se satisfez com isso. Ele sonhava, Ele queria voltar a ceiar conosco. Mas tamanho era o pecado da humanidade. E Deus, por ser justo e bom, não poderia deixar que esse pecado simplesmente se extinguisse. Algo deveria ser feito. Mas Deus nos amou tanto, Ele queria tanto essa reconciliação, que Ele propôs uma solução. Mandou o seu Filho amado e querido para morrer em nosso lugar. Eu merecia estar naquela cruz, você merecia estar naquela cruz. Por causa do nosso pecado, eu merecia ser triturado como trigo. Você merecia ser pisoteado como uva. Mas nós não fomos, porque Jesus morreu em nosso lugar. Portanto, todas as vezes que nós ceiamos, nós lembramos, nós comemoramos, nós homenageamos, nos alegramos do sacrifício perfeito que Jesus fez naquela cruz. Aleluia. Você crê nisso? A reconciliação de Labão e Jacó foi totalmente frágil, fraca. Que reconciliação é essa? Que eu continuo com raiva de você. Cada um vai para o lado, não há violência, mas as coisas não se resolvem. Mas isso é porque era uma reconciliação entre homens. A reconciliação promovida por Deus é perfeita. Nessa reconciliação, tudo é acertado. A morte de Cristo pagou toda a dívida, 100% da dívida. Nós não vamos um para o lado e deixa para o outro, mas agora Cristo vem habitar dentro de nós. Você crê nisso?
Se você crê nisso, você é bem-vindo a ceiar. Todo aquele que nisso crê, todo aquele que tem um coração arrependido, todo esse que entende isso, é bem-vindo a ceiar. O segundo propósito da ceia é entender que a ceia não aponta apenas para algo que aconteceu no passado, não apenas estamos olhando para trás, mas estamos também olhando para frente. Nos dias de hoje, isso talvez pareça estranho para quem é de fora, mas nós devemos crer, e aquele que participa da ceia deve ter isso no seu coração, que Cristo irá retornar. Da maneira que ele subiu aos céus, ele também vai descer e finalizar a obra de reconciliação conosco, acabar com o mal restante, terminar a sua boa obra. Você crê nisso? Se você crê nisso, você é bem-vindo assim. A palavra-chave aqui é reconciliação. Reconciliação. Portanto, nesse momento, eu queria que nós comêssemos o pão e bebêssemos o vinho, tendo em mente a reconciliação que Deus fez conosco. Lembrando as palavras de Paulo, lá em 1 Coríntios, ele diz: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos o pão. Queria dizer só mais uma coisa por fim. Você concordou que crê na obra de Cristo. Você afirmou que crê que Cristo retornará. Mas aquele que participa da ceia deve estar disposto a viver essa reconciliação. Você sabe o que significa viver essa reconciliação? É entender que não é só algo que Cristo fez e que vai fazer, mas aquele que compreendeu e discerniu e quer viver isso, olha para 2018 e diz: eu vou viver crendo que tudo isso aqui é verdade. Minha meta para 2018, principalmente, não é um carro melhor, não é um corpo mais saudável. Tudo isso é bom, mas aquele que decide viver a reconciliação tem como meta dizer: Senhor, eu não quero que as minhas alegrias dependam de coisas terrenas. Senhor, eu não quero mais que a minha esperança esteja no meu emprego. Deus, eu quero me aprofundar na Tua Palavra. Senhor, eu quero que o que dê sentido à minha vida seja a Tua obra em minha vida. Eu quero perdoar, Senhor, eu quero me perdoar, eu quero perdoar os outros. Eu quero me aprofundar e mergulhar na Palavra. Eu quero abrir mão do controle e entregar tudo a Ti. Você deseja viver essa reconciliação? Então, nessa consciência, vamos todos beber o cálice. Assim como disse Paulo, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é da nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Um brinde à reconciliação de Cristo. Bebamos o cálice. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Louve ao Senhor. Nada o deteve, nada o parou. O véu rasgou, venceu a morte, e voltando
progressivo de 5 minutos que nós vamos colocar aí agora. Faltam 5 minutos do novo ano que está chegando. Então, por favor, pessoal, solta o cronômetro aí. Olha aí. Já? Queria que vocês fossem chegando aqui pra frente. Vão chegando aqui pra perto do palco. Sai do seu lugar, venha chegando aqui pra perto do palco. Vamos celebrar com muita alegria esse momento. Vem pra perto do palco aqui. Chega junto, chega junto.